Olá, meu nome é Cláudia Steiger, eu sou enfermeira do Hospital Cristo Redentor. Atuei durante 7 anos na unidade de neurocirurgia e há 3 anos faço parte do grupo do bloco cirúrgico do hospital. Hoje eu vou conversar um pouco, eu vou falar sobre os cuidados de enfermagem ao paciente com dreno lombar. Quais os principais cuidados que nós devemos tomar, as principais características desses pacientes e deste tipo de dreno. O que é uma drenagem lombar externa? É a inserção de um dreno na região lombar com o objetivo de drenar líquor. A principal indicação é o tratamento de fístula licórica. Mas e aí? O que é uma fístula licórica? Para que eu possa entender isso, eu preciso entender o que é o líquor, por onde ele circula e qual a sua função. O líquor é um fluido aquoso e incolor que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Aqui, como mostra nessa figura, esse líquido azul aqui, que envolve todo o cérebro, cavidade ventricular, todo o bulbo aqui também, e vai até lá embaixo na medula. Esse líquido passa por todo o nosso sistema nervoso central e ele nos confere uma proteção mecânica ao sistema nervoso central e atua como um coxim líquido entre os nossos órgãos do sistema nervoso central e a caixa óssea, protegendo-os. Ele também faz uma interface entre o cérebro e o sangue na troca de fluidos e eletrólitos e influencia na regulação da PIC, que é a pressão intracraniana. Esses, então, são as principais funções do líquor e o que ele representa aí no nosso sistema nervoso central. A partir daí, vamos saber o que é uma fístula licórica. A fístula licórica, ela é uma comunicação desse espaço onde circula o líquor com o meio externo, pelas vias aéreas superiores e consequente extravasamento de líquor. Então, assim, o líquor deve ficar ali dentro do nosso sistema nervoso central, dentro daqueles lugares ali, não deve ser exposto fora, né? Não deve haver essa comunicação com o meio externo e o nosso sistema nervoso central. E quando isso ocorre, isso se chama fístula licórica. E como a gente tem o nosso cérebro e toda aqui a área da medula, isso é um problema, é uma situação que deve ser resolvida, deve ser tratada, não pode ser minimizado. As manifestações clínicas de uma fístula licórica são a saída de líquor, esse líquido, pelo nariz, que é a rinolicorreia, ou pelo ouvido, que é a otolicorreia, ou até pela ferida operatória. Após aí manipulação das meninges, pode ser que no pós-operatório se fique ali essa comunicação desse espaço. E nós precisamos estar atentos também a isso. Precisamos estar atentos no pós-operatório desse paciente, se ele vai ter alguma sintomatologia de fístula. A principal complicação dessa situação da fístula é uma infecção do sistema nervoso central, porque aquele líquido, ele circula em todo o nosso cérebro, enfim, medula, ele precisa ser um líquido sem nenhuma bactéria, né? Não pode ser exposto a nenhum tipo de bactéria, que é o que a gente tem no meio externo. Então, é uma complicação bem comum e é a complicação que nós vamos querer tentar evitar aí durante o tratamento desse paciente. Esse paciente vai ter um corrimento nasal aí, ou otológico, que vai aumentar com manobras que vão aumentar a pressão intracraniana, como tossir, fazer esforço físico, assoar o nariz.
As causas mais comuns de fístula licórica são o trauma craniano, tumores de base de crânio, cirurgias via nasal ou cerebrais, malformações congênitas e também existem fístulas que são espontâneas, que são mais raras do que nessas situações. Aqui no Cristo, os principais motivos que os nossos pacientes vão aí desenvolver uma fístula licórica são os traumas, que são a nossa especialidade, né? E as cirurgias via nasal. Porque, por exemplo, neurocirurgias que são por via nasal, pode acontecer aí de no pós-operatório os pacientes apresentarem fístulas. Então, muita atenção aos sinais para poder até detectar e auxiliar a equipe médica nesse diagnóstico. Como que nós vamos tratar a fístula licórica, então? Porque ela precisa de um tratamento, é uma situação grave também, né? Pode aí trazer consequências negativas para o paciente. O tratamento pode ser uma correção cirúrgica, feita por via nasal ou intracraniana, e a cirurgia endoscópica via nasal ela é efetiva em 95% dos casos. No Cristo, a maioria das vezes, esse tratamento é por cirurgia endoscópica via nasal. O dreno lombar ele vai servir para diminuir a pressão do líquor na área reparada, evitando que a fístula se abra. Então, geralmente nós vamos ter a correção cirúrgica via endoscópica nasal e o dreno vai ser colocado como uma terapia adjuvante. Às vezes o dreno pode ser só colocado apenas o dreno para tratar, mas pela minha experiência, eu vejo que geralmente é em conjunto com a cirurgia. Então, o dreno é bem importante, porque ele vai diminuir aquela pressão naquele local, naquela comunicação. Ele vai reduzindo aquela pressão, deixar com que aquele tecido se regenere e que aquela fístula feche. Porque se o paciente, por exemplo, fizer muita força, assoar o nariz e tiver uma pressão intracraniana muito aumentada, isso vai prejudicar o tratamento da fístula e pode aí fazer com que a cirurgia se estrague a cirurgia, né? Com que a cirurgia não faça o seu efeito benéfico e que essa fístula não se feche. Então é importante o dreno lombar e que a gente tenha esses cuidados para que a fístula licórica seja fechada e que esse paciente não apresente mais nenhum sintoma. Como que é essa derivação lombar externa? Como é esse dreno lombar? Esse dreno, ele vai ser inserido, então, aqui na região lombar, como eu falei. Ele é um pouco mais fininho, ó, vocês podem ver que ele é bem fininho, aqui na foto dá para ver. E ele tem uma inserção que vai para o kit de drenagem, que eu vou mostrar para vocês agora. Muita atenção para esse ponto crítico aqui, que é a inserção do dreno com esse dispositivo aqui que vai se ligar no dispositivo do dreno, tá? Esse local aqui, ele é muito sensível. Vocês podem ver que é fininho o dreno. Então, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado. Preferencialmente, o curativo desse paciente é toda essa parte aqui do dreno deve estar dobradinha, arredondada, tá? E esse dispositivo colado na pele do paciente para evitar o rompimento do dreno nesse local. Então, dessa maneira que está aqui, não está correto, não deveria estar assim. Nós deveríamos fazer um curativo onde onde esse dreno fica mais, essa área crítica fica mais coladinha no paciente para evitar aí tração, evitar o rompimento nessa área. Aqui, então, começa o sistema fechado também, o nosso sistema de drenagem, que eu vou mostrar para vocês.
Tem a torneirinha de 3 vias, tem o clampzinho para fechar, deixar o dreno fechado. Aqui é todo o sistema, né? O posicionamento do sistema, ele vai ficar, esse sistema é o mesmo da derivação ventricular externa, mesmo que se use em DVS, na UTI, e ele, porém, ele fica abaixo, porque nós vamos querer que esse dreno que saia, né, nos horários alternados. Então, ele vai ficar ou um pouco abaixo, ou o ponto zero na linha da ferida operatória, na linha da região lombar desse paciente. Aqui ele está um pouquinho abaixo, tá? A cama do paciente está aqui. Essa é a bolsa coletora, que está aqui embaixo, tá? Também deve ficar fechado o clamp sempre. E essa é a bureta, por onde vai entrar a drenagem de líquor e por onde nós vamos medir a quantidade de líquor que está drenando. Nós vamos ter aqui a mensuração e depois que ele for medido, é que ele vai ser liberado através de um clamp aqui para a bolsa coletora. Aqui temos mais uma foto de como é todo o sistema de drenagem, tá? O líquor entra na bureta e da bureta tem um clamp aqui que deve ficar fechado, só deve ser aberto depois que drenar a quantidade prescrita, e aí ele vai descer para a bolsa coletora. Muito importante que todas essas conexões aqui da torneirinha de 3 vias, esse aqui embaixo da bolsa coletora, que sempre estejam fechados com a tampinha. O sistema nunca deve ser aberto para o meio externo, porque a gente já conversou que esse paciente pode ter meningites aí, né? Então, nós queremos evitar essas infecções. É muito importante que nós tenhamos esse cuidado de não deixar nada aberto para o meio externo. O posicionamento do dreno aqui nessa figura é bem ilustrativa. Ele vai ficar o ponto zero, que é esse aqui, o local onde tem uma dânulazinha, a dânula colorida do sistema, pode ser às vezes azul, como no da foto, ou vermelha, como esse aqui. Ele vai ficar na mesma altura da FO desse paciente, tá? Ou um pouquinho mais abaixo, pode ficar um pouco mais abaixo, nunca encostando essa região aqui no chão, tá, pessoal? Muito importante não encostar nada desse dreno no chão. Aqui o sistema, de novo, de drenagem. Importante também é que este filtro hidrofóbico aqui, que está em cima da bureta, que nós temos aqui, a foto melhor, esse filtro, esse clamp deve permanecer aberto, tá? Sempre aberto. Esse filtro não vai estar, nós não vamos estar abrindo o sistema, porque ele é um filtro que protege toda o sistema, mantém o sistema fechado. Vamos falar um pouquinho das complicações, né? Por que nós temos que ter muito cuidado com os pacientes com este tipo de dreno? Nós vamos ter complicações por 2 motivos. Hipodrenagem, que é quando drena pouco, quando eu não estou fazendo adequadamente o controle do volume de drenagem. E o que vai ocorrer? A manutenção da fístula. Aí, se o paciente fez uma cirurgia de correção, essa cirurgia pode aí ter que ser refeita, porque eu vou manter essa fístula, não vai melhorar o que eu quero, né, nesse paciente. Então, o dreno não vai estar fazendo efetivamente a sua função. E as piores complicações são decorrentes da hiperdrenagem, quando a gente deixa o dreno aberto, quando se drena muito líquor. Esse líquido ele tem que ter um volume adequado, né, para proteger a gente e também para manter a pressão intracraniana. O
que pode acontecer quando eu deixo esse dreno aberto e me esqueço, ou ele drena muito, eu não vejo, ou alguém deixa ele aberto de alguma forma? Pode ocorrer pneumoencéfalo, que a entrada de ar, vai entrar ar pela fístula e, consequentemente, no espaço subaracnoide, e é um problema para o paciente. Um hematoma subdural, que é um sangramento, vai ocorrer um deslocamento do cérebro para baixo, e ali nas meninges eu tenho estruturas, eu tenho artérias e arteríolas muito frágeis. E nesse deslocamento do cérebro, elas podem se romper e o paciente ter um hematoma subdural. Rupturas das veias ponte, né? Hemorragia intracerebral e o pior, né, que é o encravamento, que é a hérnia cerebral. São situações onde o paciente se põe aí em risco iminente de vida, então, de morte. Então, é muito importante que nós tenhamos cuidado ao manipular e ao controlar a drenagem destes drenos. Então, os principais cuidados de enfermagem que nós vamos ter a esse paciente com esse dreno. Higienizar as mãos antes e após o contato com o dreno, que é para prevenir infecções, como eu já falei, né? Checar o curativo e a saída do dreno uma vez ao turno, tanto o técnico quanto a enfermeira. Assim como qualquer paciente que tenha um curativo, nós precisamos avaliar um curativo de ferida operatória. Nós precisamos avaliar diariamente, avaliar uma vez por turno como é que está, se esse curativo está bem aderido, se esse curativo não tem nenhum extravasamento, se ele não está se abrindo, enfim, se a inserção daquele dreno está ok. Muito importante, tanto o técnico quanto a enfermeira. Evitar o uso de fralda nesses pacientes, porque a fralda muitas vezes mantém aquela região úmida, né? Mantém uma umidade, um calor maior nessa região, o que pode fazer com que o curativo se mole e descole, né? Então é importante, o ideal é que esse paciente não use fraldas. Esses pacientes com fístula icórica, em sua grande maioria, são lúcidos e orientados, eles não têm necessidade de ficar de fralda, pode ficar aí com uma roupa íntima normalmente. E usar papagaio e comadre para suas eliminações, pois esses pacientes precisam ficar em repouso absoluto no leito. Manter sempre o sistema de drenagem fechado, como eu falei, as torneirinhas, os clamps sempre fechadinhos para evitar infecções, para evitar a entrada de bactérias aí no nosso sistema. O esvaziamento da bolsa de drenagem. Essa bolsa de drenagem aqui que está na foto, ó, que é onde a gente vai descer após passar pela bureta e a gente medir a quantidade de drenagem que vamos ter, ele vai passar o líquor para essa bolsa aqui. Quando ela encher 2/3, eu vou efetuar o esvaziamento dela, porque senão ela vai começar a fazer pressão e não vamos ter a drenagem adequada ali. Então, a enfermeira, o enfermeiro, vai fazer o esvaziamento com uma seringa de 20 ml do Airlock, que vai conectar aqui no hub, aqui embaixo, tá? Aí, neste momento só é que eu vou abrir esse clamp, porque esse clamp tem que estar sempre fechadinho. E vai realizar a antisepsia do hub antes e após a manipulação e esvaziar a bolsa de drenagem. Esse procedimento é feito exclusivamente pelo enfermeiro, tá? O curativo. Curativo preconizado é o curativo cirúrgico estéril impregnado com clorexidina. E por cima desse curativo, o filme transparente maior. O curativo aí vai ser realizado lá no centro cirúrgico, no momento da inserção. E o ideal também é que a gente não esqueça
lá no bloco cirúrgico, que não se esqueça de aquela parte amarelinha que eu mostrei anteriormente, que aquela inserção ali também esteja coladinha, próximo, junto à pele do paciente, para evitar que se tenha um rompimento daquela região mais frágil. Manter o curativo fechado. O curativo de dreno lombar é fechado por 7 dias. Não tem que abrir, não tem que mexer, não tem que limpar. A menos que tenha aí alguma sujidade, que o curativo tenha se descolado. E aí, nesses casos, se comunica a equipe da neurocirurgia para efetuar a troca do curativo, tá? Ou caso eles deleguem esse curativo para ser realizado, vai ser realizado pela enfermeira na unidade. Se eu pudesse dizer um cuidado essencial, se eu pudesse resumir essa minha fala, um principal cuidado para esses pacientes com dreno é manter o dreno fechado. Dreno lombar deve ficar fechado, exceto nos horários de abertura da prescrição médica. Fazendo isso, nós evitamos todas aquelas complicações graves que eu falei no slide das complicações, né, que são meio assustadoras, aquelas complicações que podem acontecer. Fazendo isso, eu elimino grande parte dos riscos para esse paciente. Então, dreno lombar, deixa fechado, tá? Manter o dreno sempre na altura prescrita pela equipe médica. Aí, como eu já falei também, o ponto zero na altura da FO ou um pouquinho abaixo, e manter a cabeceira do paciente conforme a prescrição, que geralmente vai ser alta, porque esses pacientes têm fístula. Quando eu deito eles, geralmente eles reclamam, aumenta aí a saída de líquor, e eles até ficam engolindo líquor. Então, é uma das coisas que a gente acaba deixando o paciente com a cabeceira elevada, tá? Então, dreno sempre fechado, só abrir nos horários de abertura que estão na prescrição. Geralmente, os horários de abertura vão ser assim, de 3 em 3 horas, abre, deixa drenar uns 30 ml, vai estar tudo explicado na prescrição, deixa drenar aqueles 30, quando drenar os 30 ml, fecha tudo de novo, fecha todos os clamps e esvazia ali o equipo, a bureta vai para a bolsa coletora, tá? Fecha e aguarda aí as próximas 3 horas. A partir do fechamento do dreno, se contam as próximas 3 horas para abrir ele novamente. Então, repetindo, porque é o mais importante desse treinamento, abertura e fechamento conforme a prescrição. A cada mensuração, se retira se desce esse líquor ali da bureta para a bolsa coletora. Importante, temos sempre, quando nós abrirmos esse dreno para a bureta, para o líquido descer para a bureta, a gente tem que olhar se está ok esse fluxo. A gente não precisa ficar sentado olhando para a bureta parado e vendo se está drenando até drenar os 30 ml. Mas é muito importante que eu esteja em estado de alerta quando o meu paciente está com aquele dreno aberto. Eu não posso me esquecer que aquele paciente está com o dreno aberto, porque aí nós vamos ter as complicações da hiperdrenagem. Eu tenho que estar em estado de alerta. Se eu for lanchar, for fazer alguma coisa, for dar um banho num paciente, eu tenho que ou avisar a enfermeira para me auxiliar no cuidado ali daquele dreno, ou avisar algum colega que preciso estar atento, que precisa estar atento àquele dreno, mas o importante é que alguém, que você esteja em estado de alerta quando esse dreno está aberto, porque a gente sabe que precisa drenar uma quantidade controlada, tá? E se não estiver drenando nada, tem que observar se não está dobrado em algum canto, se não está tracionado, se não tem algum clamp fechado. Então,
Não é só abre o clamp e ele sai correndo. Paro, olho o que eu estou fazendo, espero começar a drenar. Inclusive, o próprio paciente muitas vezes nos ajuda nesse cuidado. O próprio paciente, como a maioria desses pacientes é lúcido orientado, eles olham ali e ajudam a cuidar dessa drenagem. Quando está perto ali, eles avisam. Mas é claro que não é uma função do paciente. O paciente também pode estar dormindo, pode estar, enfim, distraído. A função é nossa e nós precisamos estar sempre, sempre atentos com esse dreno aberto, tá? Jamais exceder o volume de drenagem prescrito, como eu falei. Se em 1 hora não drenar nada, né? Ou não drenar, estiver drenando muito lentamente, deve-se acionar aí o plantão da neurocirurgia para olhar se o dreno está mal posicionado ou se está tracionado para a equipe médica avaliar aí também. Importante, o nosso trabalho da enfermagem ele deve ser anotado, nós precisamos ter os nossos registros adequadamente, fazer os nossos registros. A gente tem, às vezes, tanto cuidado com os pacientes e na hora de registrar esses cuidados, a coisa sai tão pouquinha que parece que nem foi tudo aquilo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado em anotar as coisas, anotar o volume e o aspecto daquela drenagem. Que horas eu abri o dreno, quanto drenou, em quanto tempo, mais ou menos. É importante que a gente saiba em quanto tempo está drenando, em média, esses 30 ml, por exemplo, da prescrição. Então, anotar o momento que eu abri, a hora que eu abri o dreno e a hora que eu fechei. Até porque quando eu saio dali, vem o meu próximo colega e ele precisa saber a hora que ele vai abrir o dreno, né? Então, é muito importante que a gente não perca esse controle dos horários de abertura e fechamento do dreno. Além de cuidar e anotar, né, e se for necessário comunicar à equipe médica, o aspecto do líquor. O líquor, como eu falei, é um líquido claro. Se ele começa a ficar meio turvo ou sanguinolento, são sinais de alerta que a gente tem que estar atento, que nós temos também aí que estar comunicando à equipe médica. Cuidar muito o risco de tração do dreno durante mobilização ou banho desse paciente no leito. Esse paciente, ele não pode, ele tem que ficar em repouso absoluto, porque, como eu falei, esforço físico aumenta aí a drenagem da fístula, aumenta a pressão ali. Então, esse paciente vai tomar banho de leito, ele vai ficar, até para não tirar o curativo, ele vai ficar em repouso. Então, durante essa mobilização, durante esse banho, não molhar aquele curativo, cuidar muito o curativo do dreno para não molhar e para não tracionar o dreno, tá? Caso ocorra o rompimento ali, ou a desconexão de algum das partes do sistema, não tentar reposicionar, e comunicar imediatamente à equipe da neurocirurgia. É muito importante que a gente não tente reposicionar, não colar nada com esparadrapo, nem com nada, e chamar a equipe médica para ver qual vai ser a melhor conduta nesses casos, tá? Outra coisa importante, cuidado, não inserir nada via nasal nesses pacientes. Nem sonda nasentérica, nem muito menos catéter de aspiração, porque como a gente sabe, agora que nós sabemos que é uma fístula licórica e quais são os principais sintomas dela, a gente já sabe que muitas, a grande maioria, nós vamos ter aí via nasal. Então, quando põe uma sonda nesse paciente, eu vou estar cutucando o local, posso estar rompendo uma fístula que já estava cicatrizando. Se eu fizer uma aspiração nesse paciente, eu vou estar fazendo pressão ali, vou piorar a fístula. Enfim, oxigenoterapia também, eu vou botar, se eu botar um catéter de O2, eu posso ter aí vários desfechos ruins, né?
e não vou estar tratando adequadamente esse paciente. Então, sempre óculos nasal, se precisar de oxigênio, e nunca ter inserir nada via nasal nesse paciente. Também orientar ele, né, a não inserir nada via nasal e a não assoar o nariz, né, a não fazer esforço. Caso o paciente sinta muita cefaleia ou náuseas e vômitos, quando eu abro o dreno, ou que seja uma queixa muito frequente desse paciente, é importante que eu comunique à equipe médica e solicite uma avaliação. Tá? Pode estar havendo aí uma hiperdrenagem, um início de hiperdrenagem, talvez tenha que deixar esse dreno um pouco mais de tempo fechado, enfim, isso vai ser conforme a avaliação do médico. Mas é muito importante que nós estejamos atentos a sinais nesses pacientes, a qualquer sinal neurológico, de alteração neurológica, porque a gente talvez tenha que pensar em deixar um tempo fechado esse dreno, vamos conversar, vamos solicitar a avaliação da equipe de neurocirurgia. Transporte de paciente com dreno lombar. Para transportar esse paciente, né, eu devo fechar, então, todos os clamps e dânulas do sistema e verificar, importante, verificar se a drenagem parou. Parou a drenagem, né, eu fecho os clamps e torneirinhas, tá? Porque às vezes o clamp, na hora ali, se desclampeia, então é importante fechar todo o sistema, tá? Todas as vias do sistema a gente fecha. E fechar também o filtro ali em cima da bolsa coletora da bureta, tá? Depois, quando retornar, se abre. Colocar o sistema todo fechado numa fronha e essa fronha eu identificar com esparadrapo, para que todo mundo, né, que for manipular, que for mexer nesse paciente, saiba que ele tem esse dreno ali e tome cuidado também ao passá-lo para macas ou para mesas de exame. Quando o paciente retornar, solicitar que a enfermeira realize o posicionamento e a conferência desse sistema. Então, a gente confere tudo, reposiciona, agora que nós sabemos o adequado posicionamento do dreno, a gente reposiciona e confere se está tudo ok aí com o dreno no retorno do paciente do transporte. Bom, eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês, é isso que eu queria apresentar. Eu espero que após aí a minha fala, a minha apresentação, vocês estejam sabendo mais sobre fístula licórica, sobre líquor, sobre dreno lombar, e que ao ver um paciente com esse dreno, já lembrem aí, tenham em mente toda a fisiopatologia e os principais cuidados nossos aí de enfermagem para que esse paciente saia do nosso hospital bem, curado, né? Curado da fístula e que consiga aí retomar sua vida normalmente. Eu finalizo com essa frase que eu gosto muito: somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito.